associar o escravizado à pele é um fenômeno mais recente, da Idade Moderna. A partir da Idade Moderna, no mundo ocidental, escravizados são afrodescendentes. A escravização existe na África há bastante tempo. Ela é em uma instituição, inclusive, só que, graças à presença europeia, ela se torna uma máquina produtora. Mas antes dos europeus eram derrotados Tem várias origens. Por exemplo, tribo derrotava outra e escravizava, exatamente. Tem, ou simplesmente de caçadores que iam ao interior e pegavam outros grupos. A partir do momento que o Estado europeu precisa de braços no Novo Mundo, ele está conquistando portos na África de exportação de seres humanos. A partir da Europa, o que acontece é que esse sistema se torna um sistema definidor de todo o continente. Entendi. Portugal é um grande escravizador de comunidades, e os navios com brasileiros ou portugueses, eles iam e voltavam. O comércio triangular, que a gente chama, por exemplo, anglo-saxão. Saíam de Portugal, iam para a África e vinham para o Brasil. Hoje nós sabemos que o comércio horizontal é muito frequente na colônia. Esse é um debate muito grande. Ou seja, as relações entre Luanda e Salvador, entre Angola e a Bahia, são muito fortes. Ou seja, aqui se cria um sistema que não passa mais diretamente por Lisboa. Já é direto? Quando os holandeses conquistam o Nordeste, primeira tentativa, tomam Salvador e depois são expulsos de lá, quando voltam em 1630, os holandeses têm uma visão muito prática do mundo. Conquistam grande parte do Nordeste, do norte da Bahia, até quase o que hoje é Maranhão e Ceará, os holandeses conquistaram. Toda a região açucareira de Pernambuco. Eles perceberam uma coisa: isso aqui não vale nada se nós não conquistarmos Angola. Sério? E aí os holandeses mandam uma frota para Angola. Para dominar o tráfico. Dominar o tráfico, porque não existe Brasil, como diz o padre Antonil num documento do século XVIII, o escravo, ele usava a expressão que hoje nós não usamos mais, o escravo constitui nas mãos e nos pés do senhor de engenho. Então, a partir desse momento... Se não houvesse escravidão, não existia a exploração do Brasil de qualquer tipo de... Não tem como fazer com a cana-de-açúcar, que é uma gramínea exótica, né? Não é do Brasil. Não tem como você fazer em larga escala essa monocultura e o engenho se não houver mão de obra em larga escala. Né? E isto é um dado de construção do país. O indígena foi escravizado desde o início, mas o indígena tem uma questão. Quando se inventa que o indígena é preguiçoso, é uma justificativa porque o indígena não dá o lucro que o africano dá, porque não tem o comércio de tráfico. O tráfico de seres humanos é a maior fonte de renda da colônia. O tráfico, assim, as maiores fortunas da colônia não são os donos de engenho, são os traficantes. Quando você olha aqueles casarões do Pelourinho, na Bahia, restaurados, ali moravam traficantes. Os caras, o que é a droga hoje, os traficantes de droga... O traficante é o grande milionário do período colonial, e claro que há ricos das minas, há ricos também de grandes fazendas, mas o traficante de escravos é inclusive o emprestador de dinheiro, é o capital financeiro do período colonial. Até 1850, até o fim forçado do tráfico, eles são uma grande fonte de renda. Então, os indígenas não constituem essa rede internacional. Os indígenas são próprios de áreas pobres, como Maranhão e São Paulo, que não podendo comprar escravizados africanos, áreas pobres, São Paulo e Maranhão, vão ter muita escravização indígena. É como se agora eu pudesse dizer assim, sempre houve consumidores de drogas no Brasil, mas de repente chega a figura do traficante, e este vai reorganizar a economia, a força política, em torno do comércio atlântico de escravizados. E todo mundo ganhou, né? Todo mundo ganhou. Alguns países que foram grandes traficantes, como Inglaterra e Holanda, por vários motivos que daria outro programa, foram abandonando isto. Como você domina alguém? Eu posso dominar diretamente pela força. Eu sou mais forte, eu domino. Com armas. Mas essa dominação, há muito tempo, a gente sabe que ela é problemática. Então, para eu te dominar, a grande questão é eu te convencer
que você é inferior, Exato. que sua aparência física é feia, que você é estúpido, que que a sua religião é inferior, do mal, né? e que a minha cultura é superior e que a minha civilização é superior. No Brasil, o cabelo do negro é associado à expressão cabelo ruim. É verdade. Ruim, ou seja, cabelo ruim, não é cabelo específico, não é cabelo, é ruim, né? Então é grave isso causa baixa autoestima, isso causa depressão, isso causa até suicídio. Eu preciso convencer negros, eu preciso convencer mulheres, eu preciso convencer gays de que eles são menos do que aquela cultura. No caso do Holocausto, judeus. Exatamente. Que eles são... Então, antes de Auschwitz, eu tenho que fazer literatura antissemita. Antes de abrir os portões do campo de concentração, eu tenho que fazer piada. Eu tenho que falar... representado como ratos, né? Exatamente. Como fez um filme de divulgação do ministro do nazismo Goebbels, que fez essa associação. Antes de você inaugurar o horror da Shoah, do Holocausto, você precisa produzir discursos, precisa produzir práticas simbólicas para controlar. Porque não é natural um humano dominar outro e tá tudo bem. Ele tem que ser convencido. Eu vou dizer uma coisa que vai perturbar alguns colegas professores. Eu só posso tomar a prova de um aluno que está colando porque a maior parte da sala não está colando. E eles têm que aceitar aquele sistema de que eu seja a autoridade que vai tomar a prova. Se todos colarem ao mesmo tempo, em toda a escola, em todas as provas, o sistema explode. Exato. Quando, por exemplo, Brooks faz esse quadro que você abriu no fim do século XIX, ele é um pintor espanhol, mostra um português casado com uma pessoa que na época nós chamaríamos de mulato, essa palavra não está mais politicamente correta, e essa mulata tem uma mãe evidentemente escravizada, porque está de pés descalços, cabeça coberta, pano na cabeça é sinal de serviçal escravizada, está de pés descalços, e o filho desta mulher nasceu mais branco do que a avó. E aí ele chama de a redenção de Cam. Porque Noé tem 3 filhos, Sem, Cam e Jafé, e Cam é condenado a ir para a África e depois, na tradição, não na Bíblia, é condenado a ser escravizado pelos irmãos. Então aqui é a redenção de Cam. Ou seja, Cam deixou o menino que parece um menino Jesus e segura um globo, e ele abençoa a avó. Vó, você é o passado, você é escravizada, você é a mulher que eu superei graças ao cruzamento com o português. A avó está do lado de uma palmeira areca, que é uma planta africana, né? O português está junto à entrada do lar. Quanto então, simbolismo, né? Uma imagem só. E todo mundo acha natural que a avó esteja dando graças a Deus, erguendo os olhos ao céu, porque seu neto nasceu branco. Nossa. Meu neto nasceu branco. Então essas são estruturas naturais. Os espanhóis fazem muito esses biombos de castas que a gente chama, mostrando assim, indígena, mais negro, mais branco. Eles ficam fazendo essas equações que a gente fazia na escola. Branco mais negro igual mulato. Depois tinha que estudar mameluco, cafuso. Exato. A gente tinha que fazer essas equações. Então isso vai tornando isto natural. Essa é a Vênus Hotentote, é uma africana que foi levada à força para a Europa, e ela tinha um quadril muito grande e era apresentada como sinal da feiura da mulher africana, e era comparada às outras mulheres, e essa Vênus Hotentote, é um grupo da África, ela era exibida quase sem roupa, com um quadril muito volumoso, ao lado de mulheres europeias magras. Sim. E o homem africano era representado próximo de um primata, e o homem europeu era o Apolo de Belvedere, era representado com o rosto perfeito. Quando a pessoa se diz assim, eu não sou racista, quer dizer que ela não comete um crime, certo, que é insultar ou barrar o acesso de alguém por ser, por exemplo, uma pessoa negra. O antirracista é aquela que não apenas não comete o crime, mas ele quer encontrar soluções, como cotas, ou outras soluções, existem centenas, para que termine essa questão. Tanto em Grécia quanto em Roma, em todas as sociedades escravistas, persas, etc., a escravização de um ser humano não dependia da sua melanina. Não era. Os romanos tinham escravos germânicos.
Quem era derrotado em guerras. Ou, em alguns momentos da história romana, antes de uma reforma na República e também em Atenas, eram escravos por dívidas. Tá. Ou seja, você não conseguiu pagar e você vai oferecer filhos ou ter que ser escravizado. Para pagar essa dívida. Pagar. Mas, geralmente, em Roma, a escravização deriva de uma derrota em guerra. E aí um romano, ele trata o escravizado não exatamente pela aparência. O romano, por exemplo, vai comprar no mercado um professor de grego para os seus filhos. Então comprar? Lá porque ele tem gregos escravizados, ele precisa escolhe, preciso de um professor de grego bem formado. Aí capturamos essa cidade e tem esses professores. Então, por exemplo, grandes filósofos como Epicteto foram escravizados. Epicteto é um filósofo estoico da época de Nero. Sei. Ele foi escravizado. Por exemplo, grandes personagens intelectuais foram escravizados. E não era uma questão de pele ou de etnia. Os romanos têm escravizados loiros de olhos azuis. Não? A palavra eslavo, ou seja, os habitantes do leste europeu, deriva de escravo. Ah, é? Porque eram escravizados os eslavos em grande quantidade. Ou em sociedades islâmicas, onde a escravidão sobrevive até o século XX. Ah, é? Nós temos escravizados no mundo islâmico até o século XX. Ele continuou? Continuou, porque era uma instituição cultural prevista